Meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria imensa toda vez que a gente se reúne para meditar sobre a palavra de Deus, ainda mais neste programa que nós temos aqui, que é um programa tão único, tão especial, que é onde nós partilhamos sobre a palavra de Deus, mas a partilhamos na vivência no nosso dia a dia. Porque uma coisa é quando nós estudamos a palavra de Deus e fica aquela coisa parada, perdida, mas que nós possamos de fato entender, compreender que o amor de Deus, através da sua palavra, a existência de Jesus, através dos evangelhos, serve para a nossa mudança de vida. E aqui, quando eu falo mudar de vida, eu não estou dizendo para você passar a ser uma pessoa assim, aparentemente mudada, mas eu estou falando para você ser uma pessoa iluminada de fato, transformada de fato, porque dentro da nossa casa a mudança tem que ser todo dia e toda hora também. Hoje nós celebramos a memória de São Tomás de Aquino, um grande doutor da Igreja. E ao celebrarmos a memória deste grande santo, eu quero que você analise a sua vida para que você possa, se você não está andando, você possa passar a andar nos caminhos de Deus. Eu já falei aqui por diversas vezes. O santo é santo no ordinário. Ele fazia suas coisas como sempre foi para fazer, como está desenhado, como está escrito. E como é difícil para nós seguirmos aquilo que está escrito pelo próprio Deus. Nós que somos os personagens desta grande história, queremos muitas vezes mudar o roteiro da história que Deus escreveu. Não queira mudar a história, não queira mudar o roteiro da sua vida. E muitas vezes passamos dificuldades, passamos lutas, passamos sofrimentos, e quantos são os sofrimentos que todos os dias nós passamos. Somente Deus sabe das nossas maiores lutas. E aqui bato na tecla, aqui bato o pé sobre as pessoas que gostam, parecem que sentem prazer de dividir suas vidas com outras pessoas. Eu não estou dizendo que é errado, mas se for para nós depositarmos a nossa confiança em alguém, que depositemos nossa confiança em Deus. Eis aqui diante de nós, em cada Eucaristia, em cada sacramento, eis aquele que nunca vai nos decepcionar, porque Deus não é um Deus da decepção, mas é um Deus da esperança, é o Deus da fortaleza. Meus irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho onde Jesus fala do semeador. Eu gosto muito deste evangelho. Eu gosto de todos os evangelhos, pois falam de Jesus. E ali Jesus se manifesta. O evangelho onde Jesus, mais uma vez, fala aos corações que são de pedra. Aqui nós podemos já começar a filtrar, começar a refletir sobre como que é nosso coração. Mas vejamos, nós devemos olhar para o nosso coração. Olhar para o coração do outro é a coisa mais fácil que tem para se fazer, e não é esse o convite que Jesus está fazendo para cada um de nós. Hoje nós somos convidados a olhar para o nosso interior, aquilo que nós devemos mudar para encontrar de fato o Senhor. E Jesus começa a dizer que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Aqui eu vou explicar para vocês de forma muito lúdica. O Evangelho é a semente, a palavra de Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida comunitária. O nosso amor por Jesus é essa semente. E essa semente, ela é espalhada a todos os cantos do mundo.
Claro, a gente sabe que no mundo existe um monte de coisa. No mundo tem lugar que está em guerra, no mundo tem lugar que está violento, no mundo tem lugar também que é paz, que é tranquilidade. A gente sabe disso. Então o evangelho é distribuído pelo mundo. Na figura do semeador, é Jesus que passa hoje, de repente, dentro da sua casa, de repente, dentro do seu ambiente de trabalho, na sua vida, no seu coração. Jesus passa semeando. E qual é a semente que Jesus espalha? É a semente da boa nova do evangelho. É a semente de ser um cristão mudado. É a semente de ser um homem da palavra, uma mulher da palavra, um jovem da oração, um jovem que busca o Senhor. Essa é a semente que Jesus, com certeza, passa semeando na sua vida. E nós, ao vermos este exemplo, precisamos ser semeadores também. Semear a esperança, semear a produtividade, semear o amor mútuo, semear a participação de fato dentro da igreja, semear a experiência do verdadeiro encontro com Jesus. Não semear a experiência do encontro por um momento, por um evento, por um número de pessoas que me segue, mas experimentar Jesus de fato como ele é, eterno. Embora na partícula consagrada, no vinho consagrado, nós sintamos o gosto material daquilo ali, que é pão, trigo e vinho. Sentimos gosto material disso, mas o gosto que Jesus provoca na nossa vida é eterno e interminável. Não termina, porque quando comungamos nos tornamos sacrários vivos, pois dentro de nós repousa aquele que de fato é a esperança, aquele que é o amor que muitas vezes nós não distribuímos porque somos carentes demais e queremos ficar com ele tudo pra gente. Retornando, Jesus fala que o semeador saiu a semear e que as sementes foram caindo pelo caminho. O primeiro, uma parte que Jesus fala, né? Uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. A palavra de Deus, quando ela cai nos diversos solos que nós conhecemos muito bem, e quando ela não é bem aproveitada, quando ela não é bem consumida, ela morre, ela deixa de existir. De nada adianta você estar na igreja hoje, ir a encontros e mais encontros, retiros e mais retiros, se de fato o solo do seu coração não está preparado para receber a semente da boa nova. De nada adianta eu ser um jovem que fala muito de Deus, mas o solo do meu coração não está preparado para isso. De fato, ele é aquele que é aguardado, ele é aquele que o meu coração deseja, mas se eu não me preparei para isso, ele não vai brotar. Eu sinto muito te dizer isso. Não adianta nada, jovens aqui que escutam as reflexões, homens adultos, mulheres adultas, de nada vale você perder vários finais de semana do seu ano indo a retiros. Se o seu coração não está preparado, o solo do seu coração tem que estar preparado para receber esta semente da boa nova. E como assim eu preparo? Antes de ir, você buscar a mudança. Às vezes nós somos homens, mulheres e somos muito amargurados e queremos olhar muito somente para nós. Procuremos a proximidade com aquele que de fato precisa de amor. E é dentro da nossa casa muitas vezes que isso acontece, é no nosso trabalho. A paciência, a mudança de atitude. Jovens, mudem o seu
comportamento. Mais uma vez vou dizer, é triste, é cortante, o jovem que dentro da igreja tem uma atitude bonita, um comportamento bonito, até rezar ele reza, mas botou o pé no portão da igreja para fora, é um outro jovem. É um jovem que não é o mesmo que estava lá dentro, não, que peca nas músicas que canta, que peca nas coisas que fala, que peca nas coisas que pensa, que peca nas coisas que faz. É triste. Eu me sinto envergonhado. E às vezes eu tenho amigos, amigas que são coroinhas, que são cerimoniários, que cantam, que servem na paróquia, mas que têm atitudes deste jeito. E é de cada um para cada um. Qual é a nossa parte, o nosso papel como cristão? Apresentar o céu para aquela pessoa e semear a semente. Mas não é responsabilidade nossa se o solo daquela pessoa não está preparado. Se a pessoa, de repente, não vive uma vida ativa no sacramento, se ela não se confessa, se ela não reza o terço, se ela não sabe rezar. Tem jovem que não sabe rezar, não. Eu falo porque há 2 dias atrás nós estávamos aqui na última reflexão que nós tivemos e eu estava falando sobre aquele que consegue rezar no barulho. O jovem não sabe rezar hoje porque ele é muito barulhento. Quer encontrar Jesus no meio do barulho. E vai dar uma de Samuel. Deus vai chamar e você não vai ouvir. Deus vai chamar e você vai se iludir porque você vai pensar que é uma coisa e é outra. Por isso, prepare o solo do seu coração. Larga a vida de pecado, porque ainda é tempo. Paremos com a mesquinharia. Tem gente que é mesquinho dentro da igreja. Tem gente que é toda do não me toque. Sabe? Eu sou assim e não vou mudar, não. Nós levamos muitas coisas ao pé da letra. Não queremos mudar, não. Queremos que Deus venha ao nosso encontro. Enquanto, na verdade, tem que ser o contrário. Eu tenho que ir ao encontro dele. Porque Deus não precisa de você, não. Às vezes a gente pensa, eu vou dizer aqui para você uma realidade que de repente pode te magoar e você pode parar de me seguir porque eu estou falando isso. Mas se você bota foto, vídeo na internet chorando, rezando, porque acha que assim você está impressionando as pessoas, ou pior, que você acha que assim você está tocando o coração de Deus, desculpa, mas não tá. Deus não precisa de você. Deus não precisa da sua falsidade. Deus não precisa do seu falso olhar piedoso. Mas ele precisa do seu coração preparado. Jovens, você é jovem. Deus não precisa de você chorando, rezando bonito, falando bonito dele. Ele não precisa disso porque ele é Deus. Mas o que ele precisa de você é a sua resposta, é a sua mudança, é o seu comprometimento com a palavra dele. Por isso, tomemos vergonha na cara, busquemos o Senhor e mudemos de vida, porque este é o nosso chamado, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. E continua o Evangelho. Esse Evangelho é muito rico, esse Evangelho é muito bonito. A outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Muitas vezes somos nós, esses espinhos aqui. Os nossos irmãos de comunidade estão ali fervorosos, com a terra boa, com a terra produtiva, dando fruto já. Aí nós somos espinhos, sufocamos, abafamos ali. Não vai dar certo, que é assim, que é assado, que você não consegue, que você não pode. Porque é o outro. A falta de humildade faz com que nós sufoquemos o nosso próximo. A falta de humildade faz com que nós façamos isso. E isso é muito sério. Porque de nada adianta eu ter uma vida de batizado. Fui batizado, fiz primeira comunhão, crismei, e maravilha. Mas se eu não ajudo o outro a crescer e a chegar no céu, de nada adiantou. De nada adiantou. Você correu na área, chegou no gol e acertou na trave. E acertou feio. O maior prêmio para um cristão é ajudar seu irmão de comunidade a crescer na fé. E nós devemos tomar isso como lema na nossa vida, porque tem pessoas na comunidade que precisam de nós.
Elas não falam, mas elas precisam de nós. E a gente está com toda a disposição. Falo por mim. Às vezes nós só não queremos. É falta, não é falta de apoio, não, é falta de vergonha mesmo. Quando alguém está chegando, nós não temos capacidade de acolher. Quando alguém está feliz naquilo que faz, às vezes é o básico. Aí a gente não apoia, não, a gente não incentiva, não. Por quê? Na nossa visão, aquela pessoa está, entre aspas, se dando bem e eu não. Ou seja, não sejamos espinhos no solo do outro. Tomemos cuidado. O espinho fere, mas a palavra de amor, ela cura. Que nós possamos, a partir de hoje, dentro da nossa convivência, dentro das nossas redes sociais, das nossas conversas, até mesmo descontraídas, que nós possamos proferir palavras que não sangrem, que as nossas atitudes não sejam pecaminosas, não sejamos espinhos no mundo. O mundo já tem infelicidade demais, o mundo já tem crueldade demais, e você é chamado a fazer o bem. Fazer o bem é mais difícil do que fazer o mal, porque é o contrário ao que o mundo quer. E se você está sendo o contrário ao que o mundo quer, parabéns, você está sendo de Deus. Eu digo isso com orgulho porque foi para isso que nós fomos feitos, para fazer a vontade de Deus em qualquer circunstância da nossa vida, custe o que custar. Quem tem que concordar, quem não tem que discordar, problema seu. Você está fazendo a sua parte, está buscando o céu. E melhor, está levando quem você ama para o céu. Por último, mas não menos importante, neste evangelho, o último exemplo que Jesus nos dá é o da semente que caiu na terra boa. E essa terra boa é a terra do nosso coração, quando de verdade nós queremos ter um encontro com o Senhor, quando de verdade nós correspondemos ao chamado. Na última reflexão estávamos falando sobre a messe, a igreja. Se nós, como juventude, se nós, como leigos e leigas, fazemos a vontade do Senhor, estamos correspondendo à nossa missão na messe. Você está trabalhando na messe do Senhor, glória a Deus. Se você deixa que a semente caia no solo ali do seu coração, mas todo dia você rega, todo dia você cuida, todo dia você tira os matinhos que estão crescendo ali em volta, todo dia você olha com carinho para essa semente que caiu na terra boa, você está crescendo diante de Deus. O que é regar? O que é cuidar dessa semente? Rezar todo dia, se confessar todo dia, buscar o Senhor todo dia. Agora a galera, rapaziada, tá toda de férias, maravilha, esse período de férias. Pergunto-me quantas foram as pessoas que, neste período de férias, buscaram o Senhor na igreja. Embora ele esteja lá todo dia, com ou sem férias. A mudança começa agora. A preparação começa agora. É tempo ainda. É tempo. Deixemos a preguiça de lado. Deixemos assim vergonhice de lado. Busquemos mudar a nossa atitude, busquemos mudar o nosso comportamento. Somos bonitos demais. Somos certos demais só na rede social. Presencialmente nós somos uma verdadeira desgraça, porque a gente não vale nada. Quem fala muito de Deus, mas não vive nada daquilo que fala, é um desgraçado, porque não possui a graça. A melhor experiência, a melhor aventura. Agora eu vou dar um conselho para quem é jovem. Você que está ouvindo, você está precisando, mesmo você não concordando. Se você está nesse vídeo, você vai ouvir o que eu estou falando. A melhor aventura para um jovem é dizer sim ao chamado de Jesus. Michael, eu não sei o que ele quer, não sei para onde vou, não sei o que eu vou fazer. Só diga sim. Os discípulos também tiveram essa mesma dúvida. Segui-me, eu farei de vós pescador de homens. Tá? Para onde a gente vai? O que a gente come? Onde a gente dorme? Aonde nós vamos ficar?
Jesus em nenhum momento deu lá já o cargo para cada um. Foi com o tempo. E é com o tempo que nós, juventude, vamos aprender a de fato seguir o Senhor. Mas não é seguir pelo Instagram, não. Não é seguir de forma bonitinha, editada, não. Porque hoje tudo é editado. Hoje tudo é cortado. Hoje tudo é com efeito, aquela coisa que me faz chorar, que me faz desmaiar ali, que me faz gritar e ficar surdo. Mas que nós possamos hoje fazer aquela experiência do silenciar. Porque ele vai falar. E vai falar ao nosso coração. Por isso, que nós possamos hoje calar um pouco a boca, silenciar o agito, a barulheira, para de fato escutar o Senhor, que vai dizer a nós aquilo que nós devemos fazer. Por isso, você que gosta de rezar com louvor alto, com uma gritaria, com um furdúncio, repense um pouco. De fato, Deus continua falando com você. Mas se você não quer ouvir, não o culpe, porque não é problema dele. O problema está em você. Desculpa falar isso com tanta franqueza. Se você não quer ouvir a voz de Deus, é diferente de você alegar que Deus não fala com você. O problema nunca foi Deus. O problema sempre fomos nós, que não o queremos deixar falar, que sempre queremos pedir, 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 e que não voltamos para agradecer. Mas na nossa vida, quando o calmo aperta, quando o problema aparece, é de Deus que eu me lembro. Mas quando tudo está bem, eu não me lembro de voltar e agradecer. Que nós possamos ser gratos pelo dom da vida. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz na nossa pobre vida. E que tomemos vergonha na cara. Para de fato preparar o nosso solo, preparar a nossa terra, para deixar que a semente da boa nova do Evangelho caia neste solo que foi preparado e cause em nós os frutos necessários para termos uma vida repleta de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.